Salve, salve, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a aula, né, mano, falando a respeito de suportes. Essa aula eu vou tentar ser mais breve, beleza? Porque a lane de suporte é uma lane muito complexa, tem muita coisa de suporte que a gente precisa falar, mas não dá para falar sobre tudo em uma aula só, beleza? A aula ia ficar muito longa, eu ia ter que ficar horas aqui falando para vocês, então eu vou tentar ser o mais direto e o mais dinâmico possível para que vocês consigam entender o principal que o suporte precisa saber de uma forma simples e rápida, beleza? Então vamos lá. A gente precisa entender três conceitos muito importantes quando a gente fala sobre suporte. São os três principais conceitos. O primeiro deles, a respeito de lane phase, a gente tem que falar sobre cooldown. Mais uma vez, né, para variar para quem já assistiu as outras aulas e se você não assistiu, assista, certo? O primeiro deles é falar a respeito de cooldown. A forma como que você usa as habilidades, a forma como você abusa do fato de faltar alguma habilidade ou do campeão inimigo gastar uma habilidade de uma forma errada faz muita diferença na lane de suporte, vocês vão entender o porquê, certo? O segundo ponto, muito importante aqui para o suporte, beleza? É triangulação, beleza? Então, o suporte, não só o suporte, mas o AD Carry também tem que saber muito bem a triangulação. E o terceiro ponto é o roaming, beleza? Então, o suporte, ele tem que dominar esses três conceitos: cooldown, triangulação e roaming. Se ele domina esses três conceitos, ele consegue ser um bom suporte, tá? Tem outros conceitos, como sempre, mais avançados que a gente pode trabalhar em cima. Esses conceitos aqui, inclusive, dá pra gente trabalhar muito a fundo a respeito deles, mas eu quero dar uma resumida para ficar algo mais simples, como eu sempre falo. Eu gosto de achar um meio termo ali entre passar conceitos importantes que vão ajudar os players mais experientes e mais avançados no jogo, mas ao mesmo tempo passar esses conceitos de uma forma mais rasa, de uma forma mais simples, para que quem está começando no jogo também consiga entender e consiga melhorar no jogo. Beleza? Então, eu vou pegar essa play aqui, certo? Uma play pra gente falar a respeito de cooldown e triangulação na mesma play, para ser bem rápido, bem direto e bem simples de entender. E depois eu pego uma play para falar a respeito de roaming, beleza? Então vamos lá. Dentro disso, tá, rapaziada? Também é importante saber controle de wave, entre outras coisas, tempo, entre outros conceitos avançados. Mas como eu disse, vai ser algo mais simples. Quem quiser o conteúdo aí completo, avançado, didático, 100% atualizado, cursoaspiro.com.br e vambora pra cima. Então primeiro vamos falar a respeito de triangulação aqui, tá, rapaziada? A triangulação nada mais é do que a proximidade, né, entre o suporte e o AD Carry, certo? E o campo de ação deles em comparação ao alvo deles. Então, por exemplo, aqui especificamente na lane, o alvo, né, da Jinx e do Thresh, se a gente olhar pela triangulação, é o Smolder. Por quê? Os dois estão mais próximos na questão do campo de ação do Smolder do que do Rakan, correto? Se a gente montasse a triangulação de forma que eles fossem jogar no Rakan, olha como a triangulação deles ia ficar ruim, certo? Então, aqui, a triangulação deles nesse ponto dessa play aqui é muito melhor para atacar, né, para focar o Smolder do que o Rakan. Por outro lado, a bot lane aqui do time inimigo, eu tô usando o Pilo como exemplo aqui, tá, rapaziada? Pra não falar que eu não usei nenhum player BR, né? Eu tô usando o Pilo como exemplo porque pra mim ele é um dos melhores suportes BRs aí que a gente tem. E ele é muito bom pra gente conseguir trabalhar em cima desses conceitos, porque ele é um cara que joga muito baseado, certo? Nos conceitos de jogo. E por outro lado, a triangulação aqui do time rival, beleza? Tá melhor pra atacar o Pilo, pra focar o Pilo, né? Que é o suporte. Então a gente percebe que a triangulação, primeiro ponto da triangulação é que ela não especificamente precisa ser pro AD Carry, ela pode ser pro alvo que vocês querem, tá? Então, enfim, independente de quem seja, a triangulação nada mais é do que a proximidade entre você e seu suporte, certo? E o alvo de vocês. Por que que é importante, né, mano, a gente analisar não só a distância entre os dois players do alvo deles, mas também a proximidade entre eles? Porque o suporte, na grande maioria, eu acho que todos os suportes têm algum tipo de mecânica, algum tipo de forma para ele conseguir proteger o AD Carry dele. Então, por exemplo, aqui o Thresh, se ele estiver muito longe da Jinx, às vezes ele não consegue usar a lanterna, ele não consegue usar o esfolar para dar desengage, ele não consegue, enfim, proteger a Jinx se ela estiver muito distante dele, certo? Da mesma forma o Rakan, se o Smolder estiver muito longe do Rakan, o Rakan não consegue usar a terceira habilidade, não consegue curar ele com a primeira habilidade. Então tem várias coisas, vários detalhes, né, na proximidade entre vocês dois que faz muita diferença, por isso que é uma lane de 2 contra 2, certo? E também, obviamente, se o alvo de vocês for um alvo diferente, óbvio que isso vai atrapalhar, então o alvo de vocês tem que ser o mesmo. Então a proximidade entre vocês e a distância entre vocês dois do alvo é o que forma a triangulação e por isso que dá esse formato de triângulo e por isso esse nome. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse. Aspira, eu entendi, mas como que eu faço para aplicar a triangulação na prática? Basicamente, você sempre, você o suporte,
Óbvio que o AD Carry sabendo triangulação facilita muito, então por isso que eu sempre indico todo mundo que joga bot jogar duo, mas você suporte vai tentar suprir o erro do seu AD Carry. Então, por exemplo, se eu tô percebendo que o meu AD Carry tá jogando muito recuado, eu começo a jogar um pouco mais recuado. Mas sempre você vai jogar uma linha à frente do seu AD Carry. Então percebam que o Pilo, ele tá na diagonal com a Jinx, mas um pouquinho na frente dela em comparação à linha da lane. Beleza? Então, ou você sempre vai estar na diagonal, assim, fazendo uma curva, ou você vai estar na mesma linha do que o seu AD Carry, dependendo aí do campeão que você está jogando e dependendo da matchup. Mas nunca jogando lá atrásão do seu AD Carry, como se você fosse, um poste, né, mano? Eu vejo muito suporte peel jogando dessa forma. E não é 100% errado, porque o suporte peel tem que ficar um pouco mais defensivo, mas sempre levando em consideração a triangulação. Então não adianta nada o suporte peel ficar lá atrás da lane, porque em questão de triangulação vai ficar muito ruim. Eu vejo muito suporte peel errando isso principalmente. Então sempre na mesma linha do seu AD Carry ou um pouco à frente dele é o ideal, formando como se fosse uma curva, beleza? Pensando por esse lado, você sempre tenta corrigir o posicionamento do seu AD Carry. Então se eu vejo que o meu AD Carry tá muito para trás, eu ando um pouco para trás, fico um pouquinho uma linha, um pouquinho na frente dele. Se eu vejo que o meu AD Carry tá muito para frente, eu ando para frente, sempre tentando usar os pings, né, para tentar guiar o seu AD Carry na lane. Você que vai dominar esse conceito, às vezes seu AD Carry não vai, ou você AD Carry tenta pingar pro seu suporte, beleza? Usando bem os pings. E, obviamente, se você estiver jogando duo, a comunicação que é o mais interessante, eu não sei porque não tem comunicação de voz até hoje na ranqueada solo. Mas beleza. Então a triangulação basicamente é isso, tá, rapaziada? Ela é muito importante para que vocês dois consigam estar na mesma página. E lembrando que o campo de ação, né, da triangulação não é só o auto-ataque. Então as habilidades também entram nisso. Então tem vários fatores. Então às vezes você está jogando com um campeão que tem um range de habilidades muito alto, esse campeão pode jogar um pouco mais para trás e vice-versa. Beleza? E o segundo ponto é a questão dos cooldowns, né? Como que você vai usar o seu cooldown. E é muito importante, mais uma vez, já falei sobre isso no mid, já falei sobre isso, né, na top laner e tô falando sobre isso aqui pro suporte. Por que que em AD Carry e na jungle a gente não se importa tanto com essa questão da forma como utilizamos os nossos cooldowns na lane phase ou no early game? Porque o jungle vai estar batendo só nos campos da jungle, a não ser que seja uma luta, né? Uma scrimmage ou uma teamfight, certo? E o AD Carry vai estar dando um ataque básico. Muito dificilmente o AD Carry vai se aproveitar pela falta ou por ter uma habilidade. Depende muito da matchup, depende muito de qual campeão é. Em alguns casos, por exemplo, o EZ gasta, né, a terceira habilidade dele pra frente, dá pra punir, coisas do tipo, mas é muito raro de acontecer esse tipo de cenário. Então por isso que essas duas lanes não se preocupam tanto com esse conceito, mas é um conceito muito importante para todas as lanes. Pro suporte isso é importante porque a maioria dos suportes vai ter pelo menos uma habilidade de controle de grupo e uma habilidade defensiva. No caso do Thresh, que é um campeão muito completo, ele tem duas habilidades de controle de grupo, mais a ultimate dele, certo? E uma habilidade defensiva, que é a lanterna. No caso do Rakan, é quase parecido. Então o Rakan tem a segunda habilidade dele, que é um controle de grupo, a ultimate dele também, certo? Ele tem a primeira e a segunda, que são habilidades defensivas. Todo o kit de campeão de suporte, de modo geral, normalmente vai ser assim, tá? Muito salve casos de alguns campeões que não são feitos para jogar de suporte, que acabam sendo jogados, que não tem, mas ainda assim, para funcionar, normalmente vai ter que ter essas duas coisas, certo? E esses suportes, principalmente quando o suporte tem uma habilidade só, principalmente de controle de grupo, ou uma habilidade só defensiva muito forte, faz muita diferença. Por exemplo, se você está jogando contra um Blitz e ele está nível 1, e ele gasta a primeira habilidade dele, que é o puxão, o campeão dele acabou. O campeão dele não existe mais. Você tá jogando contra um Rakan e ele usou a segunda habilidade dele. Não tem o que o Rakan possa fazer. Tá jogando contra uma Soraka, ela gasta o silence dela, que é a terceira habilidade. Não tem mais muito que a Soraka possa fazer. Ela pode curar, ela pode tentar dar slow, a mesma coisa o Rakan, ele pode dar um escudo, ele pode dar uma cura. Mas o kit do campeão é muito limitado depois que ele gasta esse tipo de cooldown. Então quase todos os suportes vai ter uma habilidade específica que, se ele gastar, o campeão dele perde muito potencial. Ou ele perde muito potencial de peel, né, de proteção, ou perde muito potencial de engage, né, de agressividade. Que é o caso do Rakan se gastar a segunda habilidade, o caso do Blitz se gastar a primeira habilidade, mas ele até tem a terceira, que funciona ali como uma forma de desengage, ou se ele flechar de engage, certo? A Soraka, se ela gastar o silence dela, entre outros casos. No caso do Thresh, no caso do Nautilus, entre outros campeões que tem um kit um pouco melhor, não é bem assim. Então essa matchup de Thresh contra Rakan aqui, se o Rakan gasta a segunda habilidade dele de forma errada, ou se o Thresh consegue dar counter na segunda habilidade do Rakan, principalmente antes do nível 5, que é a play que a gente vai analisar, o Thresh pode fazer o que ele quiser na lane. Não tem o que o Rakan possa fazer. Literalmente, se o Thresh der engage no Smolder, certo? Enquanto ele tá indo na primeira habilidade, se o Rakan for muito bom, acertar o time, levantar o Thresh, ele pode comprar tempo pro Smolder acabar não tomando um esfolar ou acabar não morrendo. Mas isso, o Rakan tem que ser muito bom
e não pode usar a segunda habilidade dele de forma errada, beleza? Então é muito mais fácil pro Thresh punir o Rakan do que pro Rakan punir o Thresh. Que é o que vai acontecer aqui agora, ó. Prestem muita atenção. A lane tá aqui rolando, beleza, a Jinx tá farmando, o Smolder tá ali dando um hitzinho, aí o Thresh gasta a primeira habilidade dele. Na hora que o Rakan percebe que o Thresh gastou a primeira habilidade dele e o Thresh errou, o Rakan vai usar a segunda habilidade dele, mas o Rakan também vai errar. E aqui tem dois pontos muito importantes sobre isso. Perceba que o Pilo, que é o Thresh, vai agrar o Smolder, que tá com a triangulação melhor para que a Jinx consiga dar follow-up caso ele acerte. Ele podia ir no Rakan, que tava, entre aspas, mais fácil de acertar, porque o Rakan, inclusive, tava linkado, tava marcado aqui, tava em linha reta. Mas ele vai no Smolder, que é o alvo mais próximo e mais fácil para triangulação deles. O Rakan, por outro lado, que não tem conhecimento de triangulação, em vez dele instantaneamente dar engage no Thresh, ele vai tentar andar pra frente pra ir na Jinx. Mas lembra que eu expliquei pra vocês de triangulação? Olha como que é ruim a triangulação deles pra eles conseguirem ir na Jinx. É horrível. Então, o Rakan tomou uma decisão errada, tanto na triangulação quanto na questão do cooldown. Por quê? O Thresh gasta a primeira habilidade, mas foi o que eu falei pra vocês. A segunda habilidade dele defensiva ainda vai estar, né, vai estar OP pra ele usar. E tem a terceira habilidade ainda. Então, o Thresh ainda consegue jogar. O Rakan, o boneco dele praticamente acabou. O do Thresh ainda consegue jogar, tirando que o Thresh vai pegar nível 5 no próximo Minion. O Rakan ainda falta bastante para pegar nível 5. Ou seja, o Thresh gasta a primeira habilidade, o Rakan vai usar a segunda habilidade dele para tentar acertar a Jinx, porque ela dá alguns passos para frente, mas se ele tivesse só virado no Thresh, era muito melhor, porque o Thresh estava muito exposto e eles provavelmente ganhariam a troca. Depois disso, o Thresh pega nível 5, então percebam que o Pilo tá andando para trás porque ele errou a primeira habilidade. Na hora que ele percebe que o Rakan gasta a segunda habilidade dele e que ele pega nível 5, automaticamente ele começa a castar o Hex Flash dele pra frente, ó, e ele vai dar o win no Smolder. Se o Smolder anda pra frente igual ele fez aqui, ele vai pra cima do Smolder sem pensar duas vezes, e ele pode só continuar andando reto. Porque o que o Rakan vai fazer? É o que eu expliquei pra vocês, tá vendo que o Rakan não consegue fazer nada? Ele pode dar uma cura, ele pode dar um escudo, mas ele não tem como contra-atacar, ele não tem como dar um re-engage, ele não tem como oferecer uma ameaça a Jinx ou até mesmo ao Thresh. Então, a forma como vocês utilizam o cooldown de vocês, principalmente com campeões que dependem de um cooldown para fazer uma coisa, seja para proteger ou seja para dar um engage ou algum desengage, vocês têm que usar sempre pensando 20 vezes antes. Não pode sair usando de forma displicente. Tem outros campeões que você pode só sair tacando suas habilidades sem medo de ser feliz, que se você errar, você vai ter a sua próxima habilidade, uma outra habilidade para te suprir essa falta, ou você tem outras formas de ser útil, como o exemplo do Nautilus que eu falei para vocês, a Leona, o próprio Thresh, beleza? Mas alguns campeões específicos, por exemplo, o Rakan não pode se dar o luxo de errar a segunda habilidade de uma forma tão grotesco, usando uma palavra meio chula aí, certo? Igual foi aqui nessa troca. Então, era impossível o Pilo perder essa troca aqui, depois que aconteceu dessa forma. A triangulação do Rakan, ele não aproveitou o momento oportuno que era agora ele tenta usar a falta de cooldown do Pilo, mas de uma forma meio que reativa, tipo, o Thresh tentou, então eu vou tentar também, mas não teve muita objetividade, porque ele justamente não estava pensando dessa forma mais estratégica, e agora ele não tem muito o que fazer, e aqui entra o erro do Smolder também, porque não tinha por que o Smolder andar pra frente, e o Rakan também com posicionamento pra atrás do AD Carry, igual eu já tinha dito pra vocês. Se o suporte tá jogando atrás do AD Carry, ele facilita muito a vida do suporte rival. Beleza? Então, basicamente, eu queria juntar essas duas coisas, triangulação e essa questão do cooldown em uma play só pro vídeo ficar mais dinâmico, mais simples de entender e mais rápido também, pra gente não ficar confundindo muito a cabeça de vocês. E vamos lá, rapaziada, pra gente finalizar, vamos ao terceiro conceito mais importante pro suporte, provavelmente o mais importante, que é o roaming, tá? O suporte tem que dominar essa movimentação. Roaming nada mais é do que a movimentação do mapa, né? O suporte sair da lane dele e ir até outro ponto do mapa para ele impactar o mapa de alguma forma, tá? É a ação de dar o roaming. Esse conceito ele é muito importante, porém ele é mais complexo, porque ele engloba várias coisas. Óbvio que os conceitos de micro também englobam várias coisas, mas o conceito de roaming envolve controle de wave, tempo, entre outros fatores aí, certo? Que vocês têm que ter para conseguir ser mais efetivo. Mas eu vou resumir e simplificar, como eu disse, para ficar mais simples de todo mundo conseguir entender. Basicamente, para você conseguir dar o roaming boa, você tem que conseguir pelo menos ter uma mínima noção de duas coisas, que é de tempo e de wave, tá? O mínimo que você tem que saber é o momento de você sair da lane e o momento de você voltar da lane, ponto. É basicamente as duas coisas que vocês precisam saber, que é quando sair e quando voltar para a lane, certo? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui de uma forma bem dinâmica como que isso funciona. Então, o primeiro ponto, você tem que analisar a wave, certo? Se a wave do seu AD Carry vai estar boa, se ela vai estar ruim, se ele vai estar tomando freeze, se ele não vai estar, se ela vai estar resetada, se ela não vai estar, como que a wave vai estar. Beleza? Então, nesse caso aqui, certo? A gente vai pegar uma partida de campeonato, que é o time
que tem o Pilo, certo? Contra o Leite jogando de suporte. Dois dos melhores suportes aí que criam conteúdo no Wild BR, beleza? E aqui, mano, eles vão aplicar muito bem esse conceito de se mover no mapa, esse conceito de roaming, esse conceito de conseguir impactar o mapa de alguma forma. O roaming tem vários objetivos, tá? Você pode dar o roaming para conseguir dar tempo, para conseguir habilitar algum player seu no mapa, para conseguir controlar a visão, para conseguir gankar, para conseguir fazer várias coisas, mas como eu disse, vou tentar ser mais simples aqui. Então, o momento certo de girar o homem, primeiro, é relativo à wave. Então, se a wave tá crashada, se ela tá frisada, como que a wave tá? Normalmente, você só faz isso quando a wave tá tranquila pro seu AD Carry. Ou seja, se o AD Carry não tá tomando freeze e a wave tá em um ponto onde o seu AD Carry consiga farmar sem ser muito punido, certo? E nem tomar dive. Segundo ponto é como o seu AD Carry funciona. Se o seu AD Carry é um campeão autossuficiente, se é um AD Carry mais difícil de dar dive, se é um AD Carry mais fácil de dar dive, se é um AD Carry que tem mobilidade, não tem, se tem mecanismo de defesa, se não tem. Nesse caso aqui, a Ashe não tem muitos mecanismos de defesa, certo? Ela não tem muita mobilidade, mas ela tem flash, ela tem cleanse. Então, a forma da Ashe se defender é com as spells dela. Por outro lado, a Xayah já é uma AD Carry muito mais autossuficiente, porque ela tem a ultimate dela, ela também tem flash, então é muito mais simples pra Xayah ficar solo na lane, se for o caso. Porém, como são dois suportes que entendem muito do conceito de roaming, certo? Os dois suportes vão fazer basicamente a mesma coisa. O Rakan saiu da lane porque, olha, a wave resetou, não tem wave, isso daqui a gente chama de empty lane, né? A lane tá vazia, não tem minion de nenhum dos dois lados, beleza? E quando não tem minion de nenhum dos dois lados, o suporte pode sair da lane porque não tem o que fazer. E o AD Carry dele vai dar B. Ou seja, se o AD Carry dele vai dar B e ele não tem o que fazer na lane, não tem porque ele fica lá. Então, o Rakan aqui vai sair para controlar a visão. Nisso que ele sai para controlar a visão, ele aproveita e já vai passar no mid ali, que é o tempo da Xayah voltar para lane. Então ele vai ficar parado aqui no mid esperando para fazer alguma coisa, ou vai habilitar a Ahri no mapa, né? Vai criar tempo para Ahri, que foi o que ele fez. Criou tempo para Ahri. Nisso que ele cria tempo pra área, enquanto a Xayah volta pra lane, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele volta pra lane, ou ele fica aqui esperando pra fazer uma play junto com a Ahri. E presta atenção como o Leite é inteligente. Ele vai ficar na meia rotação, né? Ele vai ficar ali no meio termo. Ele nem vai voltar pra lane e nem vai ficar parado no mid. Ele vai ficar na fog usando, né, o conceito de intent, o conceito de intenção pra entrar na mente do time inimigo, pra que ele consiga ficar tipo assim, ó, beleza, o Rakan não tá aqui, rapaziada. Então onde ele tá? Ele tá no mid, ele tá voltando pro bot, onde ele tá? Enquanto o Rakan não aparecer nessa ward aqui, o time inimigo não sabe pra onde o Rakan foi. Ele pode ter dado a volta aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar lá embaixo da torre, ele pode ter ido lá pro top, ninguém sabe, beleza? E o Pilo, que é o Galho, fez a mesma coisa. Ele não precisava estar na lane com a Ashe, ele foi, deu B e veio reto pro mid também para ficar parado aqui dando cover. Então os dois suportes não tem nada para fazer na lane, os dois saíram da lane para dar cover. Então o Rakan volta para habilitar e mais uma vez, certo? E agora o Pilo vai ficar aqui só na espreita. Lembrando que o Rakan tá na meia rotação para se precisar ele proteger a Xayah, e o Pilo, por mais que ele tá um pouco mais para cima do mapa, ele tem a ultimate dele para chegar rápido no bot também. Então o suporte não simplesmente abandona o AD Carry, ele sai da lane de uma forma pensada e estratégica e sempre pensando, poxa, se eu precisar voltar para lane, eu tô aqui na meia rotação, eu tenho uma habilidade global, eu tenho alguma forma de chegar mais rápido e proteger meu AD Carry caso seja necessário. Então não é simplesmente abandonar o AD Carry. E aqui é que vem o ponto principal. Os dois suportes estão na meia rotação ali, os dois suportes estão contestando o tempo do mid e vai rolar uma play aqui no top. Então, os dois suportes já estão... Eita! Os dois suportes já estão aptos e habilitados para jogar essa play. Então, percebam como que, principalmente no jogo competitivo, faz grande diferença isso. Imagina se só um dos suportes estivesse aqui. A play ia ser completamente melhor para eles. Mas como os dois estavam aqui, a play é jogada e vai ganhar o melhor time, o time que está mais forte, o time que jogar melhor de modo geral. Mas os dois suportes impactaram a play de uma forma positiva. Beleza? Então imagine você jogando na solo queue, onde o outro suporte não vai ter esse conhecimento. Você basicamente vai amassar o mapa, vai acabar com o jogo em todas as lanes e vai carregar sua partida muito fácil. E é por isso que muita gente acha que não dá para carregar jogando de suporte, porque não conhece esses básicos conceitos aqui e não sabem abusar desses mínimos conhecimentos. Aí pensa mesmo que é difícil de carregar de suporte. Mas quando você aprende isso daqui, e quando você entende isso, e você olha um suporte muito bom jogando contra um suporte que não tem conhecimento, você percebe que o suporte engole o mapa e acaba com a partida praticamente sozinho. Bom, rapaziada, então basicamente é isso, tá? Eu queria trabalhar em cima desses três conceitos com vocês. Como sempre, mano, não dá pra eu aprofundar muito, até porque grande parte desse conteúdo mais avançado eu trabalho no meu curso e também ficaria muito complexo pra quem não tem uma base muito sólida de outros conceitos do jogo. Como eu disse pra vocês, depende
de vários outros conceitos. O conceito de roaming, ele é só um fim de vários outros meios. Então, se você quiser se especializar mais, cursoaspira.com.br, mas também se você não quiser, só de você deixar o seu like, só de você, né, compartilhar esse vídeo, hypar ele, deixar um comentário aqui o que você achou, e eu tenho certeza que se você aplicar isso que eu passei aqui, mesmo que de uma forma muito simples, mesmo que de uma forma não tão avançada assim, eu tenho certeza que você consegue carregar e evoluir muito, certo? A gameplay de vocês, beleza? Porque esses 3 conceitos que eu passei aqui já são fundamentais para todo bom suporte. Então, se você não domina isso, pratica, assiste essa aula o máximo de vezes que você conseguir e traz aqui um feedback depois. Pô, Aspira, realmente eu fui tentar aprender aquilo lá que você passou, eu fiquei muito bom, melhorei muito, subi de elo, tô amassando todos os suportes na solo queue agora, e agora eu acho que suporte pode carregar, porque eu tenho certeza que essa vai ser a mentalidade de vocês a partir do momento que vocês conseguirem aplicar isso daqui. Beleza? Então, basicamente é isso, minha rapaziada, espero que tenham gostado. Lembra de deixar o likezão e hypar o vídeo que me ajuda muito, e deixar aqui nos comentários o que vocês estão achando dessas aulas. E agora concluímos as 5 lanes, deixa aqui o que vocês querem assistir, qual conteúdo que vocês querem que eu traga, análise de campeonato, análise de plays específico, análise de campeão, guias de campeão, o que vocês querem assistir aqui no canal, que eu vou trazer pra vocês. Demorou? Então basicamente é isso, tamo junto, é nóis, um beijo no seu coração, acesse meu site lá, cursoaspira.com.br, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.